Tá aqui ele já, sempre cheio de estilo, nosso Emerson Luiz, né? Fala, Rodrigão, tudo certo? O cara aqui tem touquinha, daqui a pouco eu vou fazer ele botar essa touquinha para ficar protegido aqui do frio, no esporte. Melhor que aquele chapéu lá de sexta-feira. Repercutiu o chapéu aí da última semana. Muito gol hoje aí, Emerson, no esporte? Olha, foi uma rodada de muitos empates e poucos gols. Ah, é? Na Série A, isso. O pessoal não tá caprichando na hora de finalizar? É, aquele detalhe na hora H, o último passe, sempre peca. Não é todo mundo que chega na cara do gol e tem frieza para marcar. Como você, por exemplo. Quem sabe aqui. Vai lá, Emerson Luiz, contigo. Vamos lá, Rodrigo. A 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro foi marcada pelos empates. Foram 6 em 9 jogos. 2 com placar em branco. 0-0 para Grêmio e Fortaleza. 0-0 para Sport e Cuiabá. As 3 vitórias foram dos mandantes. Em Caxias do Sul, Matheus Peixoto garantiu a vitória do Juventude sobre o Flamengo por 1-0. No Rio de Janeiro, Jô abriu o placar para o Corinthians diante do Fluminense e empatou com Casares. Ficou nisso, Fluminense 1, Corinthians também 1. Mesmo placar no Castelão, em Fortaleza, quando o Jorginho fez Ceará 1, São Paulo 0. O tricolor empatou com Gabriel Dias contra. 1-1 também no Independência. Ribamar fez 1-0 para o América e o Rodrigo Dourado empatou para o Internacional. Nova igualdade, desta vez em Curitiba. A Chapecoense saiu na frente do Atlético com o Inácio. Kelvin empatou e virou para o Furacão. Só que o Verdão chegou ao empate com Giovânio, já nos acréscimos aos 48 minutos. Final, Atlético 2, Chapecoense também 2. Em São Paulo, Gustavo Scarpa fez Palmeiras 1, Bahia 0. Luiz Otávio empatou para o time de Salvador. Rafael Veiga recolocou o Verdão em vantagem. Maicon Douglas, de novo, deixou tudo igual. Só que o Breno Lopes, no final, garantiu a vitória paulista. Palmeiras 3, Bahia 2. E na Vila Belmiro, com gols do Jean Mota e do Marcos Guilherme, o Santos fez 2-0 no Atlético Mineiro. E hoje, às 8 da noite, o Bragantino encara em Goiânia o Atlético para fechar essa rodada. A classificação, por enquanto, tá assim. Bragantino hoje, se vencer, vai a 17, dá uma disparada, mas é osso duro. Esse Atlético tá bem na tabela. Bragantino, Atlético Paranaense, Palmeiras, Fortaleza, Bahia, Santos, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, o G8. Aí o Fluminense também tem 10 pontos, Flamengo tem 9, Corinthians, Ceará, Internacional, Juventude também com 9, 5 pontos para Sport e 4 Cuiabá, e lá embaixo ainda em zona do rebaixamento, São Paulo, Chapecoense 4 pontos, América Mineiro com 3 e o Grêmio com 2. Na Série B, o Náutico empatou com o Remo 1-1 lá em Recife, mas se manteve na liderança. O Vasco, com a vitória sobre o Brusque, encostou no bloco do acesso. O Avaí também venceu, o Botafogo perdeu. Vamos aos gols, aos números da segunda divisão. No Maranhão, com gols do Daniel Costa e do Gui Campana, o Sampaio Corrêa venceu o Botafogo por 2-0. O Cruzeiro, em Maceió, até saiu na frente do CSA com Felipe Augusto, só que o Yuri empatou e virou o jogo. CSA 2, Cruzeiro 1. Em São Januário, Cano fez Vasco 1, Brusque 0. O time do Vale empatou com Edu, artilheiro da Série B, com 5 gols. No entanto, Léo Matos confirmou a vitória vascaína por 2-1. Na sexta-feira, Jonathan foi na rede, na vitória do Avaí sobre o CRB por 1-0. Náutico lidera 17 pontos, Coritiba 13, Goiás, Sampaio Corrêa e Operário com 12. O Vasco encostou no G4, tem 10 pontos ao lado do Brusque. O Botafogo é o 10º com 8, o Cruzeiro é o 13º com 7 pontos. Na quarta-feira tem rodada, o Brusque recebe o Brasil de Pelotas, o Vasco encara o Goiás em Goiânia, o Avaí joga no Paraná, diante do Londrina, o Cruzeiro recebe o Guarani e o Botafogo recepciona o Vitória. E agora tem os gols das séries C e D do Campeonato Brasileiro, que também contam com representantes do estado. Luiz Paulo, aos 27 minutos da etapa final, garantiu a vitória do Criciúma para cima do Novo Horizontino por 1-0. Criciúma líder, 11 pontos, Novo Horizontino 10. Ipiranga e Botafogo com 9. O Figueirense, fora da zona de classificação, é o 7º colocado, 5 pontos. Enfrenta hoje o Ipiranga,
no Rio Grande do Sul. Na Série D, teve confronto catarinense em Itajaí. O Joinville saiu na frente do Marcílio Dias com Paulo Vitor. E o Anderson Ligeiro deixou tudo igual. Marcílio Dias 1, Joinville também 1. Na classificação, FC Cascavel e Joinville lideram com 8 pontos. O Marcílio Dias é o 5º colocado com 5. Copa América. O Brasil perdeu os 100% de aproveitamento. Sem Neymar e vários outros titulares, o Brasil saiu na frente com Éder Militão. Mas cedeu o empate ao Equador. Mena encheu o pé e deixou tudo igual. A equipe de Tite, que já estava classificada, volta a campo nesta sexta-feira. O adversário das quartas de final será conhecido hoje. O Peru venceu a Venezuela por 1-0 com gol de Carrillo no estádio Mané Garrincha. Com a vitória, os peruanos alcançaram 7 pontos e ficaram atrás apenas do Brasil na classificação do Grupo B. Já os venezuelanos foram eliminados da competição. E a última rodada do Grupo A é hoje, 9 da noite, Uruguai e Paraguai, no Engenhão. E às 9 da noite tem Bolívia e Argentina na Arena Pantanal. Sai aí o adversário do Brasil. Vai ser Uruguai ou Chile. E depois de quase um mês, o time de basquete feminino de Blumenau voltou a jogar pela Liga Nacional. Recebeu no Galegão um dos favoritos ao título e foi derrotado. Blumenau até que equilibrou as ações no primeiro quarto. Perdeu por apenas 1 ponto de diferença, 14-15. Mas no segundo, Sampaio abriu grande vantagem, 17-8. 32-22, placar no primeiro tempo. No terceiro quarto, nova vitória do adversário, 27-19. Equilíbrio de Blumenau no último quarto, 15-13. Mas não o suficiente para evitar a derrota. Final no Galegão, KTO Blumenau 56, Sampaio Correia 72. Blumenau é o 8º colocado na tabela. É o último entre todos os participantes. 3 vitórias em 10 partidas é o seu desempenho. A equipe volta a jogar na próxima quarta-feira à tarde em Campinas contra o Veracruz.